Em 1908, Napoleon Hill teve uma conversa privada com Andrew Carnegie, o homem mais rico do mundo na época. Carnegie revelou algo tão poderoso que Hill dedicou os próximos 25 anos de sua vida estudando os maiores milionários para confirmar essa única descoberta. Décadas depois, Bob Proctor, que já tinha estudado esse segredo por mais de 60 anos, revelou algo chocante. A maioria das pessoas está a apenas uma mudança mental de distância da vida que sempre sonhou. E sabe qual é a parte mais fascinante? A ciência moderna acabou de provar que eles estavam certos o tempo todo. Um estudo da Universidade de Harvard revelou que seu cérebro literalmente não consegue distinguir entre algo que você está vivendo e algo que você está apenas fingindo viver. Nos próximos minutos, você vai descobrir por que fingir ter não é apenas uma técnica de autoajuda. É uma lei fundamental do seu cérebro que ou trabalha a seu favor ou contra você todos os dias da sua vida. Mas antes de eu te revelar exatamente como usar esse princípio, precisamos entender algo fundamental. Todos nós nascemos com um poder impressionante, mas também com um grande problema. E quando você entender o que vou te mostrar agora, vai perceber que provavelmente passou a vida inteira usando esse poder, só que ao contrário. Veja, seu cérebro é uma máquina de criar realidade. Ele está constantemente transformando seus pensamentos dominantes em experiências reais da sua vida. E não, isso não é filosofia barata de autoajuda, é ciência pura. Bob Proctor descobriu isso da maneira mais incrível. Começou como faxineiro quebrado e em menos de um ano estava ganhando mais de $100 mil, simplesmente porque aprendeu a fingir que já era rico. Mas o mais fascinante não foi a transformação em si. Foi descobrir que esse processo segue um padrão específico que qualquer pessoa pode replicar. Mas aqui está o problema que ninguém está falando. A maioria de nós passa a vida inteira fingindo as coisas erradas. Fingimos que não somos capazes, fingimos que não merecemos, fingimos que o sucesso é para os outros. E o pior, fazemos isso tão naturalmente que nem percebemos que estamos sabotando nossa própria realidade. É como se tivéssemos um superpoder, mas estivéssemos usando ele contra nós mesmos. E é exatamente aí que entra a descoberta revolucionária de Napoleon Hill. Depois de estudar mais de 500 pessoas bem-sucedidas, incluindo Henry Ford, Thomas Edison e Andrew Carnegie, ele percebeu um padrão que mudaria tudo. Um padrão tão preciso e replicável que transformou a vida de milhões de pessoas nos últimos 100 anos. Mas isso nos leva a 3 questões cruciais que você precisa entender antes de poder usar esse conhecimento. Como exatamente seu cérebro transforma um simples fingimento em realidade física? O que acontece nos bastidores da sua mente quando você começa a praticar isso conscientemente? Por que algumas pessoas conseguem resultados instantâneos com essa técnica, enquanto outras parecem falhar repetidamente? E mais importante, qual é o elemento secreto que Bob Proctor e Napoleon Hill descobriram que faz toda a diferença? Aquele detalhe que separa quem realmente transforma sua realidade de quem apenas sonha com isso. Em 1952, Bob Proctor estava completamente quebrado. Trabalhava como faxineiro, mal conseguia pagar suas contas e vivia pulando de emprego em emprego. Sua vida era uma sequência interminável de decepções e frustrações. Mas em um dia aparentemente comum, algo extraordinário aconteceu. Um amigo colocou em suas mãos um livro que mudaria tudo. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. No início, Bob achou aquilo tudo uma completa perda de tempo. Afinal, como um simples livro poderia mudar a realidade de alguém? Mas havia algo diferente naquelas páginas. Napoleon Hill
não estava apenas teorizando. Ele tinha passado 25 anos, um quarto de século, estudando pessoalmente os homens mais poderosos e bem-sucedidos do mundo. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell. A lista era impressionante. E todos eles, sem exceção, compartilhavam um segredo em comum. Mas o que realmente chamou a atenção de Bob foi descobrir que esses homens não nasceram especiais. Na verdade, muitos deles começaram em situações muito piores que a dele. O próprio Carnegie tinha começado como um imigrante pobre. Thomas Edison foi considerado retardado por seus professores. Henry Ford quebrou 5 vezes antes do sucesso. E aqui está a parte mais fascinante. Todos eles usavam uma técnica específica que Napoleon Hill chamou de autossugestão aplicada. Mas Bob Proctor, após décadas estudando esse princípio, descobriu que era muito mais que isso. Era um processo científico de reprogramação mental que literalmente alterava a estrutura do cérebro. Imagine seu cérebro como o sistema operacional mais poderoso do mundo. Cada pensamento que você tem, cada crença que você mantém, cada coisa que você finge ser verdade, está constantemente programando esse sistema. E como já falei antes em muitos outros vídeos, seu cérebro não distingue entre o que é real e o que você está fingindo. Estudos recentes de neurociência confirmaram isso de maneira impressionante. Quando você finge fazer algo, seu cérebro ativa exatamente as mesmas áreas que seriam ativadas se você estivesse realmente fazendo aquilo. É por isso que atletas olímpicos usam visualização. É por isso que pilotos treinam em simuladores. É por isso que seu coração acelera quando você assiste um filme de terror. Mas Bob Proctor descobriu algo ainda mais profundo. Algo que ia muito além da simples visualização ou pensamento positivo. Ele percebeu que existia um elemento crucial que fazia toda a diferença. Um elemento tão poderoso que, quando aplicado corretamente, podia transformar qualquer fingimento em realidade física em questão de semanas. E é exatamente esse elemento que explica por que algumas pessoas conseguem resultados milagrosos com essa técnica, enquanto outras parecem falhar repetidamente. Na verdade, existem 3 princípios fundamentais que você precisa entender para fazer isso funcionar. E aqui está o que Bob Proctor descobriu depois de décadas estudando esse princípio. Os 3 elementos fundamentais que fazem o fingir ter funcionar de verdade. O primeiro elemento é o que Napoleon Hill chamava de desejo ardente. Mas não é qualquer tipo de desejo. Quando Bob Proctor ainda era faxineiro, ele não apenas fingia ser rico, ele criou uma convicção tão forte que seu corpo literalmente reagia como se ele já fosse rico. Ele começou a andar diferente, falar diferente. Até mesmo sua postura mudou. Pense em um ator que se prepara para um papel importante. Ele não apenas finge ser o personagem por algumas horas. Ele vive como se fosse aquela pessoa 24 horas por dia. É por isso que atores como Christian Bale podem perder ou ganhar 30 quilos para um papel. Porque seu corpo responde à convicção mental absoluta. O segundo elemento é o que Bob Proctor chamava de substituição de paradigma. Veja, não adianta apenas fingir ser rico por 15 minutos e depois voltar a pensar como pobre. Você precisa substituir completamente seu antigo padrão mental. É como reprogramar um computador. Você não pode apenas adicionar um novo programa. Precisa deletar o antigo primeiro. É por isso que tantas pessoas ganham na loteria e perdem tudo em poucos anos. Elas conseguem o dinheiro, mas mantêm a mentalidade de pobreza. Seu programa mental ainda é o mesmo. E aqui está a parte fascinante. Seu cérebro vai sempre trabalhar para manter sua realidade alinhada com seus pensamentos dominantes.
Mas o terceiro elemento é o mais poderoso de todos. É o que Napoleon Hill descobriu após estudar aqueles 500 milionários. Ele percebeu que todos eles tinham algo em comum. Eles não apenas fingiam ter sucesso, eles criavam uma aliança mastermind. Uma aliança mastermind é quando você se cerca de pessoas que já têm o que você quer alcançar. Seu cérebro naturalmente começa a espelhar o comportamento delas. É por isso que Bob Proctor insistia tanto em encontrar mentores. Quando você está constantemente exposto ao sucesso, seu fingimento se torna cada vez mais natural e convincente. A neurociência moderna chama isso de neurônios espelho. São células no seu cérebro que literalmente copiam o comportamento das pessoas ao seu redor. Quando você finge ter algo e se cerca de pessoas que já têm isso, seus neurônios espelho aceleram drasticamente o processo de transformação. Imagine seu cérebro como uma antena de rádio. Quando você finge ter algo com total convicção, você está sintonizando essa antena em uma nova frequência. E quando você se cerca das pessoas certas, é como se estivesse amplificando esse sinal milhares de vezes. E aqui está o detalhe crucial que faz tudo isso funcionar. Algo que Bob Proctor descobriu após décadas aplicando essa técnica. O poder do fingir ter não está apenas no que você finge, está na intensidade da sua convicção. Quando você combina os três elementos, desejo ardente, substituição de paradigma e aliança mastermind, algo extraordinário acontece em seu cérebro. Você começa a gerar o que os neurocientistas chamam de plasticidade neural direcionada. Em outras palavras, seu cérebro literalmente começa a se remodelar para corresponder à sua nova realidade imaginada. É como se cada célula do seu corpo entrasse em conspiração para transformar seu fingimento em realidade física. É por isso que Bob Proctor conseguiu sair de faxineiro para milionário em tempo recorde. Ele não estava apenas fingindo ser rico. Ele tinha reprogramado cada célula do seu corpo para rejeitar qualquer realidade que não correspondesse à sua nova autoimagem. E agora que você entende como isso realmente funciona, chegou a hora de te mostrar exatamente como aplicar esse conhecimento na sua vida. E agora chegamos ao momento mais transformador. Como você pode começar a usar esse conhecimento hoje mesmo para reescrever sua realidade. Vou te dar um exercício específico que Bob Proctor usava com seus estudantes mais próximos. É o mesmo exercício que transformou milhares de vidas nos últimos 40 anos. Mas antes, preciso que você entenda algo fundamental. O que você está prestes a fazer não é uma simples visualização, não é meditação e definitivamente não é pensamento positivo. É um processo científico de reprogramação neural que, quando feito corretamente, literalmente força seu cérebro a manifestar sua nova realidade. Primeiro, escolha uma área específica da sua vida para transformar. Pode ser dinheiro, relacionamentos, saúde, mas escolha apenas uma. Segundo, todas as manhãs, antes mesmo de levantar da cama, você vai dedicar 5 minutos para fingir que já conquistou exatamente o que quer nessa área. Mas lembre-se, você não está imaginando, você está vivendo essa realidade em sua mente. Terceiro, durante o dia, comece a fazer pequenas ações que alguém que já tem o que você quer faria. Se for dinheiro, comece a andar, falar e se portar como alguém que já tem aquela quantia. Mas aqui está o elemento mais poderoso de todos. Algo que Napoleon Hill descobriu ser o catalisador final dessa transformação. Você precisa fazer um decreto absoluto para si mesmo. Um compromisso inabalável de que, a partir deste momento, você se recusa a aceitar qualquer realidade menor do que aquela que você está fingindo ter.
E agora eu quero que você faça algo. Não apenas assista este vídeo e pense que interessante. Pegue seu celular agora, abra as notas e escreva: hoje, dia, coloque a data. Eu decido usar o poder do meu próprio cérebro a meu favor. Eu me comprometo a fingir ter, coloque o seu objetivo, com tanta convicção que meu corpo não terá escolha, a não ser transformar isso em realidade. Porque no final, não é sobre fingir ter algo, é sobre acordar para